Tivemos um dia maravilhoso, um dia abençoado, e ali podemos então cumprir a palavra do Senhor. Ali nós nos reunimos e graças a Deus sepultamos ali o velho homem de 20 vidas, 10 vidas aqui de Santo André. Graças a Deus o Senhor nos deu esta vitória, e deixamos ainda algumas pessoas ainda na expectativa para o próximo batismo. Deixamos nosso irmão Júnior, que vai pegar alta e estará também descendo as águas. Deixamos a Thalita da nossa irmã Elza, que também vai descer as águas em breve. Enfim, deixamos alguns irmãos que ainda estarão se preparando ainda para poder estar descendo as águas batismais. E eu creio que Deus estará honrando a fé dos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus tivemos aí os irmãos do campo de São Paulo, tivemos os irmãos ali da sede que trouxeram também acho que cinco ou seis pessoas para batizar. Os irmãos, acho que foi 6 pessoas, e os irmãos de Osasco trouxe quatro pessoas para estar descendo as águas. Foi uma bênção. Não foi possível a nossa irmã Amanda tinha 2 pessoas na moca para estar descendo as águas, não foi possível. Está vindo, e o pastor de Pan-Americano também, ele tinha ali 3 pessoas para estar descendo as águas, não foi possível. O pastor Sérgio de Pan-Americano está trazendo também as pessoas para estar descendo as águas. Nós teremos batismo ainda em Itu, no terceiro final de semana, agora de dezembro, estará sendo realizado ali no campo de Campinas, com o pastor Wagner, estará sendo realizado ali batismo nas águas em Itu. E quem sabe nós vamos levar um povo ali para Itu, para descer as águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Abre a tua Bíblia comigo no livro de Ezequiel 41. Ezequiel 41, nós vamos fazer uma junção do versículo 3 e do versículo 4 de Ezequiel, capítulo 41. Ezequiel 41, versículo 3 e versículo 4. Profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel está próximo aí, profeta Jeremias, profeta Isaías. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estarei fazendo leitura da junção dos 2 versículos. Irmãos que já acharam, nos acompanhem, amém? Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côncavos. A altura da entrada, 6 côncavos. E a largura da entrada, 7 côncavos. Também mediu o seu comprimento, 20 côncavos. E a sua largura, 20 côncavos, diante do templo. E me disse: este é o Santo do Santo. Repita comigo: este é o Santo dos Santos. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que estamos, ó Senhor, reunidos na Tua casa, Senhor, nesta noite, ó Deus, para louvar, bendizer, adorar, glorificar e exaltar o Teu nome. Pai, eu venho colocar diante das Tuas mãos, neste momento, as nossas vidas, ó Pai. Pai, eu apresento diante de Ti, Senhor, este momento importante, Pai, ao qual estaremos escutando da Tua palavra, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, em intermédio da Tua palavra, Pai. Que cada vida aqui, Senhor, possa, Senhor, receber de Ti, Senhor, Deus, a porção necessária, Pai, para poder estar, Senhor amado, Senhor querido, nesta semana, Pai, ó Deus, andando, Senhor, de fé em fé, Pai, caminhando contigo, ó Deus, para que possa, Senhor, vencer, ó Senhor, as dificuldades, as barreiras, Senhor, as assolações, ó Pai. Pai, eu coloco em Tuas mãos a cada coração, Senhor, que aqui está, Pai, e eu peço, Senhor, a vitória do alto céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Tome teu assento, dando uma rica salva de palmas ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo merece toda a exaltação, todo louvor, toda glória, seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados, antes de nós estarmos entrando dentro da mensagem, eu gostaria de
está dizendo para você o que significa um côncavos. Um côncavos, ele era a medida que era usado no Antigo Egito. Um côncavos, ele era a medida ao qual no Antigo Egito se usava. E como é que eles tiravam essa medida? Essa medida de um côncavos era medido aqui do cotovelo. Então eles pegavam do cotovelo ao último dedo, esticava-se os dedos da mão, e aí media daqui do cotovelo até a ponta do dedo, até o extremo do dedo. Do cotovelo até o extremo do dedo era um côncavos, era aproximadamente 45,73 centímetros a 46 centímetros. Mais ou menos aí entre 45,75, 73 a 46 centímetros. Esta era a medida de um côncavos. Então, quando nós falamos um côncavos dentro da Bíblia, nós estamos falando de uma medida que era usada no Antigo Egito, uma medida ao qual nós temos ela calculada hoje em centímetro, de 45,70 e pouco a 46 centímetros. Esta era a medida de um côncavos. É a mesma coisa de nós, quando nós olhamos a medida de 1 metro e falamos, olha, é 1 metro. E a gente já sabe mais ou menos quanto que é 1 metro, que é a nossa medida, 1 metro. Então, um côncavos era mais ou menos, na época do Antigo Egito, trazendo para centímetros, era de 46 a 47 centímetros. Porém, meu amado, a Bíblia Sagrada diz aqui do profeta, ao qual estava ele narrando aqui, como seria a entrada do Santo dos Santos, como seria a altura, como seria lá dentro o comprimento, a largura, como era lá dentro e como deveria ser lá dentro no local do Santo do Santo. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada mencionando o Santo do Santo, quando eu olho para a Bíblia Sagrada mencionando a entrada, mencionando a altura, mencionando a largura, mencionando o comprimento, e quando eu vejo a Bíblia me trazendo, o profeta Ezequiel e a Bíblia Sagrada me trazendo a respeito do Santo do templo, eu já olho então para Davi. Eu olho para Davi, quando Davi ele olha para Deus e fala para Deus, Senhor, eu queria construir uma casa para ti. Senhor, eu trouxe a Arca da Aliança. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Davi ele traz a Arca da Aliança para a cidade de Davi. E na cidade de Davi, Davi arruma ali um local para colocar a Arca da Aliança. E o desejo no coração de Davi era construir uma casa para a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Sendo a Arca da Aliança a presença de Deus, Davi então queria que a presença de Deus tivesse uma casa, tivesse uma habitação, um local para que a presença de Deus viesse ficar. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Deus então ele responde a Davi, diz, ei Davi, você não vai construir uma casa para mim, porque as tuas mãos derramou muito sangue. E o teu sucessor, o teu filho Salomão, este sim vai construir um templo, vai construir uma casa para minha adoração. Porém, Davi, eu quero deixar para ti uma observação. E aí o Senhor olha para Davi e fala para Davi, como posso eu, Deus, habitar em templos feitos por mão de homens? Eu, Deus, com toda a minha glória, como eu vou habitar em templo feito por mão de homem? E aí eu vejo então a Bíblia então mostrando para mim e para ti, que o meu Deus, o teu Deus, Ele é um Deus que não habita em templos feitos por mão de homem, mas Ele habita em templos ao qual Ele constrói. Porque Paulo ele explica para mim e para ti a diferença do templo ao qual nós estamos aqui reunidos. E hoje é um dia propício para nós poder dizer que nós precisamos dessas 4 paredes, precisamos desse telhado, precisamos estar aqui dentro. Não só por causa da comunhão em Cristo, mas por causa do tempo ao qual Deus fez. Porque se nós não estivéssemos aqui dentro, se nós não tivéssemos esse local para nós nos reunirmos, e estivéssemos reunidos na praça, com certeza absoluta, o culto não iria iniciar, por causa da chuva. Paulo ele explica a respeito da necessidade de poder estar congregados dentro de um santuário.
está congregado dentro de uma igreja, está congregado dentro de um local ao qual o povo vai se reunir para adorar o nome do Senhor. Paulo ele explica a importância de estarmos congregando, de estarmos dentro da casa do Senhor, congregando. Porém, um dos motivos ao qual eu e você temos que estar congregando dentro da casa do Senhor, é que aqui dentro nós temos um espaço reservado, ao qual é por direito meu e teu, estar aqui dentro, com a liberdade do Espírito, para buscar o Senhor, adorar o Senhor, glorificar a Deus, e ter comunhão uns com os outros. Porém, quando a Bíblia Sagrada fala então de templo, a Bíblia Sagrada está falando então, e Paulo explica claramente que a Bíblia Sagrada está falando deste templo. A Bíblia está falando deste templo aí, que é eu e você, que é o meu e o teu coração. Mas o que eu olho para a vida do ser humano, e eu vejo dentro da vida do ser humano que o homem ele não está se preocupando com a volta do Senhor. O homem não está se preocupando com a volta do Senhor Jesus Cristo. O homem não está buscando a face de Deus. O homem não está se doando para o Senhor, porque está preocupado com a volta daquele que é o dono do templo. Porque se o Senhor disse já para Davi, porque Davi foi o homem que mais quis construir um templo para Deus, e a Bíblia Sagrada diz que Deus fala para Davi: eu não sou Deus para habitar em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque ele quer habitar no templo dele. E qual é o templo dele? O templo ao qual as mãos humanas não fez, o templo ao qual foi Deus que soprou o fôlego de vida. Porque ainda que o teu pai e a tua mãe coabitaram junto para que você viesse estar nascendo, ainda que o teu pai e a tua mãe teve um relacionamento íntimo para que hoje você estivesse aqui, mas foi Deus que soprou o fôlego de vida no ventre da tua mãe. Se Deus não tivesse soprado o fôlego de vida lá dentro, eu e você não estaríamos aqui. Se foi Deus que soprou o fôlego de vida dentro do ventre da minha mãe, dentro do ventre da sua mãe, se foi Deus que soprou o fôlego de vida na minha vida e na sua vida, para que eu e você viéssemos então respirar, para que eu e você viéssemos então viver, eu e você não estaríamos aqui. Se foi Deus, então eu e você somos criados por Deus. Somos templo do Espírito Santo. E o homem não está preocupado, o homem não está preocupado com as coisas materiais, o homem está preocupado com o passeio, o homem está preocupado com todas as coisas que envolvem a vida dele, mas o homem não está preocupado em buscar a Deus, o homem não está preocupado em buscar a face de Deus, o homem não está preocupado com a sua salvação. O homem não está preocupado, olha, a minha comunhão com Deus, o meu viver com Deus. O homem não está preocupado com isso, mas o Senhor, Ele vai um dia ter eu e você diante dEle, ou já no arrebatamento, ou no juízo final. E quando o Senhor ter eu e você diante dEle, eu e você vamos ter que prestar, ou nós vamos prestar conta a Jesus no tribunal de Cristo, no arrebatamento da igreja, porque no arrebatamento da igreja, a igreja passará pelo tribunal de Cristo, aonde Cristo vai julgar as minhas e as tuas obras. Se não passar pelo tribunal de Cristo, não foi arrebatado, ficou na terra. Pode ter a certeza absoluta que vai vir grande tribulação, e no final de tudo vai ter o juízo final, o tribunal de Deus, e nós vamos estar diante de Deus para prestar conta a Deus. Fique certo de uma coisa, eu e você vamos prestar conta diante de Deus, vamos prestar conta de tudo. E hoje nós temos visto que as pessoas elas têm se esquecido do Senhor, têm se esquecido da face do Senhor, têm se esquecido da volta de Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo tem chamado eu e você, sabe para quê? O Senhor tem chamado eu e você para que eu e você venhamos nos santificar, para que eu e você venhamos pegar as nossas vidas, santificar para realizar a obra do Senhor, para poder levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, para mostrar a eles que a vinda do Senhor está próxima e que o Senhor Ele quer fazer de mim e dessas pessoas, ao qual eu e você ainda estaremos mostrando para eles, que o Senhor quer fazer de nós um templo vivo, um templo do Espírito Santo, um templo onde o Espírito Santo estará habitando sobre a minha e sobre a tua vida. Por isso o Senhor Ele está trazendo eu e você para uma santificação, para uma conscientização, porque o Senhor Jesus Cristo quer levantar eu e a você, o Senhor Jesus Cristo quer trazer eu e a você a trazer vidas, a ser templo do Espírito Santo. Paulo ele fala a respeito dos vasos de honra e vasos de desonra. Você é chamado para ser vaso de honra, porque o Senhor quer fazer com que você venha ser honrado e venha tirar vasos de desonra das mãos de Satanás,
e venha trazer a ser templo do Espírito Santo de Deus, a ser casa e morada do Espírito Santo. Porém, meu amado, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, o versículo diz: penetrou e mediu o pilar de entrada. E quando eu vejo então o profeta Ezequiel falando a respeito de dois pilares, quando eu vejo o profeta Ezequiel falando a respeito de dois pilares, ao qual ele mede então logo na entrada, eu começo então a olhar para esses dois pilares, e eu começo a ver que esses dois pilares têm dois significados. O primeiro significado é que o pilar significa eu e você. O primeiro pilar significa a minha e a tua vida. O primeiro pilar significa eu e você nesta terra. E o segundo pilar, porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada e quando eu vejo o profeta dizendo, penetrou, olhou, mediu ali, dois côncavos nos dois pilares de entrada. Quando eu tiro isto então da matéria, quando eu tiro isto então do templo, e quando eu levo isso para a minha vida e para a tua vida, então eu começo a ver que há uma medida na minha vida e na sua vida. E a medida que há na minha vida e na tua vida, esta medida é que eu e você somos o primeiro pilar. E o segundo pilar, sabe o que se chama o segundo pilar? O segundo pilar se chama então, tirando então da matéria, tirando do templo e trazendo para a minha vida e para a tua vida. Se o primeiro pilar é eu e você, o segundo pilar é a minha e a tua comunhão com Deus. Quando eu tiro então da matéria e eu trago para a minha vida, eu estou olhando então para a minha vida, e eu preciso entender que o primeiro pilar sou eu, e o segundo pilar é a comunhão com Cristo. Como está você e a comunhão com Cristo? Como está você e a comunhão com aquele ao qual te chamou? Como está você e a comunhão? Porque a comunhão do cristão é a entrada. É a entrada principal da minha vida e da tua vida, porque através da comunhão com Cristo é que as pessoas vão olhar para a minha vida e para a tua vida, e vão ver que eu e você temos intimidade com Deus. A comunhão com Cristo na minha vida e na tua vida é quem vai fazer com que as pessoas vão olhar para a minha vida e para a tua vida, e vão ver que eu e você somos pessoas de botam o joelho no chão. Há quanto tempo você não levanta de manhã cedo e não fala com Deus? Porque quando eu vejo então a Bíblia falando de comunhão, eu vejo a Bíblia falando então de homens que têm então a sua vida na presença de Deus. Ter a vida na presença de Deus é falar com Deus. Quando eu vejo a Bíblia Sagrada então falando de comunhão, comunhão é o poder estar falando com Deus, Deus me ouvir e Deus responder a minha oração. Quando eu vejo a Bíblia falando de comunhão, eu começo a olhar então que eu preciso ter comunhão com os céus. Eu preciso ter comunhão primeiramente com Deus. Se eu não tiver comunhão com Deus, não adianta eu querer ter comunhão com os homens. Se eu não tiver comunhão com Deus, não adianta eu querer ter comunhão com o pastor. Se eu não tiver comunhão com Deus, não adianta eu ter comunhão com o líder do departamento. Se eu não tiver comunhão com Deus, não adianta eu querer ter comunhão com o professor da escola dominical. Se eu não tiver comunhão com Deus, não adianta nada eu querer ter comunhão com a irmandade. Primeiro eu tenho que ter comunhão com Deus. Primeiro eu tenho que estabelecer um relacionamento com Deus. Primeiro eu tenho que estabelecer um relacionamento com o Criador. E quando eu vejo então o profeta Ezequiel falando da entrada, quando eu vejo ele falando de duas colunas na entrada, a primeira coluna é eu e você, e a segunda coluna é a comunhão minha e tua para com Deus, não para com o homem na terra. Porque se eu e você não estivermos com comunhão com Deus, meu irmão, começará a ficar difícil na minha vida e na tua vida. Mas o Senhor te chamou para ter comunhão com os céus. O Senhor te chamou para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porém a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti homens que tiveram comunhão com Deus, homens que tiveram comunhão com o Senhor, homens que as suas vidas foram restauradas, homens que tiveram na sua vida uma restauração da parte de Deus, para poder ter comunhão com Deus. Meu amado, para ter comunhão com Deus, precisa ter restauração. Para ter comunhão com Deus, precisa ter remissão de pecado. Para ter comunhão com Deus, precisa ter confissão. Para ter comunhão com Deus, precisa ter temor a Deus. Precisa ter temor a Deus. Se eu não tiver temor a Deus, eu não terei temor aos homens na terra. Se eu não tiver temor a Deus, eu não terei temor ao meu próximo.
Se eu não tiver temor a Deus, eu não terei temor a ninguém na face da terra. Por isso eu e você precisamos ter comunhão com Deus, e a comunhão com Deus é ter temor a Deus, é saber que servimos um Deus justo e servimos um Deus misericordioso, é saber que servimos um Deus que está pronto a abençoar, mas também está pronto a passar a vara de medida, é saber que estamos servindo um Deus que está pronto a exaltar, mas está pronto a abater, é saber que estamos servindo um Deus que é vivo e eficaz na terra. Ter comunhão com Deus, meus amados, é olhar para a vida dos patriarcas e saber que em nada na vida deles eles faziam sem consultar a Deus, sem primeiro os ouvidos deles escutar Deus falar: estou contigo. Ter comunhão com Deus é saber quando Deus está dizendo: eu estou contigo, não temas. Isso é ter comunhão com Deus. E o que eu e você precisamos é ter comunhão com Deus. Ei, meu amado, nós não precisamos de riqueza. Ei, meu amado, nós não precisamos de muita coisa para ser feliz, não. Não precisamos de muita coisa para ser feliz. Hoje, 5 quilos de arroz, um pacote de linguiça de 5 quilos, 2 churrasqueiras e meia dúzia de refrigerante. Ficamos felizes. Quem estava lá viu. Quem estava lá na oficina do Marcos Valério? Levante a mão. Não estava gostoso? A paz de espírito, comunhão. Eu e você não precisamos de muito para ser feliz, não. Não pense você que para você ser feliz você precisa ter uma conta com 1 milhão nela, não, com 100 mil. Vai te ajudar, vai ajudar você. Mas para você ser feliz você precisa ter comunhão com Deus. Tem muita gente que tem muita posse, tem muita gente que tem muito dinheiro, tem muita gente que tem muitos bens na terra, mas não tem comunhão com Deus. Não existe comunhão com o Criador. E a melhor coisa na terra é ter comunhão com Deus. A melhor coisa na terra é poder escutar Deus olhar para ti e falar: eu sou contigo, eu sou contigo, eu estou contigo na peleja. A melhor coisa é você poder olhar para o céu e Deus olhar para ti e falar para ti: eu sou contigo. Quantas vezes o Senhor falou para ti que Ele é contigo? Quantas vezes você escutou Deus falar contigo: eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, minha filha? Irmãos, eu nunca recebi tanta mensagem como eu recebi essas 2 últimas semanas. Eu tive que começar a apagar porque o meu celular travou 3 vezes. Travou meu celular. Travou meu celular. Eu não sabia que eu era tão querido no meio dos pastores, presbíteros, missionários, amigos. É pastor e missionária ligando para mim toda hora. É versículo bíblico toda hora. Eu não sabia. E uma das coisas que me chama a atenção é Deus falar comigo: eu sou contigo. Eu sou contigo. Meu amado, a primeira pilar que o profeta Ezequiel ele encontra quando ele entra no templo, esses 2 pilares daquele templo, simbolizando eu e você, simbolizando nós, e simbolizando a comunhão, automaticamente, meu amado, o que eu quero dizer para você é que logo na entrada, se eu e você temos comunhão com Deus, e aí o resto? Eu não estou me importando com o resto, eu tenho comunhão com Deus. E aí? E o problema? E a dificuldade? Deixa o problema e a dificuldade. Eu tenho comunhão com aquele que resolve problema e dificuldade. Eu tenho comunhão com Deus. E aí a diversidade? Deixa a diversidade, eu tenho comunhão com Deus. A minha comunhão é com Deus. A minha comunhão é com Deus, primeiramente com Deus. Quando eu olho para esse versículo bíblico, eu transporto esse versículo bíblico para as nossas vidas. Quando eu olho para esse versículo bíblico, eu transporto ele para o templo do Espírito Santo, que é a minha e a tua vida, porque eu e você somos templo do Espírito Santo. Sendo eu e você templos do Espírito Santo, quando eu olho para a minha vida e para a tua vida sendo o templo do Espírito Santo, e eu olho então para a minha comunhão e para a tua comunhão com Deus, e o profeta diz que ele passa então pelas 2 colunas, e ele olha então para dentro, e ele encontra então 6 côncavos, ele conta então 6 medidas depois das colunas. A Bíblia Sagrada diz que a altura da entrada, ele passa pelas colunas,
e a altura da entrada é de 6 côncavos. E quando eu olho esta altura de 6 côncavos, ao qual ele conta 6 côncavos, depois das 2 colunas, e ele vai entrando, ele vai contando 6, ele para no número 6, ele diz, olha, a altura da entrada é 6 côncavos. Eu me lembro de Gênesis, e eu me lembro da criação, aonde Deus ele olha para o homem, e faz o homem toda a criação da terra no 6º dia. E eu começo a ver então que esse número 6 não é por acaso. E agora eu olhando para a minha vida e para a tua vida como o templo do Espírito Santo, eu começo então a ver que esta altura, que ele olha então das 2 colunas, ele conta então 6 côncavos de altura. Eu começo então a olhar que esta altura depois da coluna, se eu sou o templo do Espírito Santo, essa altura de número 6 tem a ver comigo e contigo, e é o meu e o teu coração. Aonde o profeta, ele é claro em dizer, que ele vai contando e a altura é de 6 côncavos, e Salomão que constrói o templo depois, Jeremias que é profeta também, ele fala a respeito do coração. E o que Salomão construiu o templo fala a respeito do coração, e o que Jeremias, o profeta Jeremias fala a respeito do coração? Que o meu e o teu coração é o quê? O meu e o teu coração é enganoso, o meu e o teu coração é traiçoeiro, o meu e o teu coração dá as saídas para a vida, as saídas da vida quem dita é o coração. Os caminhos ao qual eu e você é o coração. Por isso que eu e você temos que guardar de tudo que o homem tem que guardar. Guarde o seu coração, porque dele vai proceder as saídas da sua vida. E agora eu começo a ver então que o profeta Ezequiel ele conta 6 côncavos. E quando ele conta 6 côncavos, ele para ali e fala, olha, a altura é de 6 côncavos. Eu olho então para a Bíblia, eu vejo que o número 6 representa o homem, o número 6 representa a criação de Deus, o número 6 representa a fragilidade. Eu olho para Davi e eu vejo Davi olhando então para Deus e orando e falando, Senhor, esquadrinha-me, esquadrinha o meu coração. Ah, Senhor, esquadrinha, Senhor, o meu coração, porque o Senhor conhece aqui dentro. Quando eu vejo então Davi olhando para Deus e orando e falando, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há algum caminho ruim, Senhor, e endireita as minhas veredas, porque Tu conheces o meu coração. Ah, Senhor, Tu conheces aqui dentro, esquadrinha o meu coração, e se há em mim algum caminho mau, Senhor, endireita as minhas veredas. Quando eu vejo Davi então escrevendo, Davi então salmodiando, e Davi falando do seu coração, eu começo a entender que eu e você, sendo no templo do Espírito Santo de Deus, eu e você temos um interior, e este interior que eu e você temos é um interior infinito, ao qual eu e você não sabemos aonde começa e não sabemos aonde termina, mas existe um que sonda o coração do homem, e ele está sondando o meu e o teu coração. Ele sonda o meu e o teu coração nesta noite, porque ele quer trazer sobre a minha e sobre a tua vida o querer, a vontade de Deus. Teca manda lava sé, altura do coração do homem, para que ele possa sentir, meu amado, a presença de Deus. Eu e você precisamos sentir a presença de Deus. E aonde é que nós vamos sentir a presença de Deus? Vamos sentir a presença de Deus aonde, meu amado? É no pé. Vamos sentir a presença de Deus é no fio de cabelo. Nós vamos sentir a presença de Deus é aqui no interior. Vamos sentir a presença de Deus aonde Ele esquadrinha. Vamos sentir a presença de Deus aonde muitas das vezes está com arroxo. Vamos sentir a presença de Deus aonde muitas das vezes está um nó da garganta. Vamos sentir a presença de Deus aonde muitas das vezes está ferido, aonde muitas das vezes está machucado, aonde muitas das vezes está com alegria. Vamos sentir a presença de Deus aqui dentro do interior. Por isso o Senhor quer tratar com o meu e com o teu interior. Por isso o Senhor quer tratar com corações aqui nesta noite, porque a altura do homem é a profundidade do seu coração, e a altura do meu e do teu coração é onde eu e você vamos sentir a presença de Deus.
e você precisamos sentir a presença de Deus. O profeta Ezequiel, ele é claro em dizer que ele entra e começa a contar dentro do templo, para ele chegar aonde? Para ele chegar no Santo do Santo. Ei, meu amado, o Santo do Santo era um lugar reservado, aonde só o sacerdote podia entrar. O Santo do Santo tinha um véu, e aquele véu foi rasgado quando o Senhor Jesus Cristo ali disse no Calvário: Pai, eu entrego o meu espírito em tuas mãos, está consumado. Quando o Senhor Jesus Cristo entrega o seu espírito nas mãos de Deus, e quando o Senhor Jesus Cristo diz: Pai, está consumado, meu amado, naquele momento a Bíblia Sagrada diz que o véu do templo rasga. Porém o véu não rasga de baixo para cima, para que ninguém falasse que foi obras de mão humana. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que o véu ele rasga de cima para baixo, para não ter como ninguém falar foi obra do homem. Não tinha como o homem rasgar de cima para baixo, mas Deus rasga o véu do templo, o véu do Santo do Santo, de cima para baixo, para dizer para mim e para ti: se o teu coração for bom, se os teus olhos for bom, o teu coração vai ser bom. Se o teu coração for bom, todo o teu corpo será bom. E pode ter a certeza absoluta, não haverá nada que vai separar você da comunhão com Deus. Não haverá nada que vai separar o teu coração do querer e da presença de Deus. Quando eu e você estamos olhando para o meu e para o teu coração, estamos olhando para a altura ao qual está o meu e o teu coração, que é automático esta altura ser na minha vida e na tua vida. É automático ser na minha vida e na tua vida aquilo ao qual Deus tem para poder estar trazendo dentro do meio do teu coração. E muitas das vezes estamos presos com coisas muito pequenas nesta terra, quando o Senhor tem coisas muito altas a levar eu e a você. E essas coisas altas ao qual o Senhor tem a levar eu e a você, vai ter que começar primeiro aqui dentro, no meu e no teu coração. Vai ter que começar onde pessoas não acreditam. Vai ter que começar onde pessoas não dão crédito. Vai ter que começar em lugares onde pessoas não dão um voto de confiança. E o melhor lugar para Deus começar a trabalhar é dentro do meu e do teu coração, porque dentro do meu e do teu coração nós começamos a orar e levamos a nossa oração às alturas do trono celestial. Mas eu olho para a vida do profeta Ezequiel e eu vejo que ele não fica só nesses 6 côncavos. Ele para ali nos 6 côncavos de altura, depois da entrada. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que depois que ele mede 6 côncavos da entrada, e eu vejo que esta entrada é a íntima comunhão do Senhor para comigo e contigo, é eu e você se entregar por completo, para que o Senhor possa moldar a minha e a tua vida. Eu olho que ele, depois dele ver aquela altura de 6 côncavos, ele olha para as laterais e ele começa a medir, e na sua medida ele conta 7 côncavos. Ele mede 7 côncavos na largura, e quando eu vejo então esta largura da entrada ao qual ele está entrando, porque ele está falando da entrada, ele não está falando de todo o recinto, ele está falando só da entrada. E ele olha para a entrada e ele vê na entrada uma altura de 6 côncavos. E aí ele olha na entrada, depois do pilar, 7 côncavos de largura na entrada. Eu começo então a ver que o número 7 é o número da perfeição. E o número 7 sendo o número da perfeição, é o número de Cristo. Eu começo a ver então que a entrada da minha vida e da tua vida,
o meu e teu coração que é habitado pelo Espírito Santo, o meu e teu coração que foi ganhado por Jesus Cristo, o meu e teu coração que foi ganhado pelo sacrifício da cruz do Calvário, eu começo então a olhar e eu começo a ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder de restaurar a minha, a tua vida, aperfeiçoar a minha, a tua vida, para que eu e você possamos então a ter íntima comunhão com Ele, para que eu e você possamos entrar na perfeição de Cristo, porque se eu e você somos imperfeitos, se eu e você temos falhas, se eu e você temos erro, se eu e você não conseguimos ter um coração contrito na presença de Deus, se eu e você estamos no número 6 e precisamos aperfeiçoar cada dia, eu vejo então que o Senhor Jesus Cristo, sendo o número 7, o número da perfeição, Ele está pronto a aperfeiçoar a obra humana, Ele está pronto a aperfeiçoar um coração contrito, Ele está pronto a aperfeiçoar um coração que está clamando por Ele, Ele está pronto a estar olhando para a minha vida e para a tua vida e falar: ei filho, eu vou mudar a tua história, ei filho, eu vou mudar a tua situação, porque o teu coração está na minha presença, o teu coração quer mais de mim, o teu coração sabe que é falho, mas o teu coração está preocupado com a minha presença, está preocupado comigo, então eu trato contigo na terra. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que o profeta, ele olha a entrada com 7 côncavos de largura, e depois de ele olhar aqueles 7 côncavos, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que ele arremessa os olhos para o fundo, aonde havia o véu do Santo do Santo, e quando ele mede então, ele remessa os seus olhos para o comprimento. A Bíblia Sagrada diz que ele vai contando então, na medida dos côncavos, ele vai contando e ele chega então à medida de 20 côncavos. Agora eu quero ver o que o pastor vai dizer, porque se o pastor disse que 2 côncavos simboliza eu e a minha comunhão com Cristo, se 6 côncavos simboliza a altura do meu coração, a altura da onde meu coração quer chegar com Deus, se simboliza a minha comunhão com Deus, se 7 côncavos de largura da entrada é a Deus aperfeiçoando a sua obra humana, e agora, o que o pastor vai dizer agora desses 20 côncavos ao qual ele mede de comprimento? A Bíblia Sagrada diz que ele mede então 20 côncavos de comprimento, e depois que ele mede 20 côncavos de comprimento, então ele começa então a olhar para as laterais, ele mede mais 20 côncavos de largura. Ei, meu amado, se eu e você formos puxar uma trena aqui agora, e se eu e você formos medir daqui do púlpito 46 centímetros, 20 vezes 46 centímetros até lá no fundo, e 20 vezes 46 centímetros de largura, nós vamos ter um espaço bem amplo, teremos um espaço bem amplo, vamos ter um espaço comprido e largo, vamos ter um espaço comprido, bem comprido, e vamos ter um espaço bem largo. Porém lá no templo, só entrava o sacerdote. Mas eu quero dizer algo para ti, por enquanto que lá, no templo, no tabernáculo, só entrava o sacerdote, só entravam os levitas para fazer a reparação no templo que precisava, e depois o sacerdote para oferecer o sacrifício. Eu quero dizer algo para ti, se eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus, não pode ter somente no meu e no teu coração Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não pode ter só no meu e no teu coração. Você já viu onde eu quero chegar? Não pode ter somente no meu e no teu coração o meu pai carnal, a minha mãe carnal, os meus irmãos carnais. Não pode ter só dentro do meu coração os meus familiares. Não pode ter somente dentro do meu coração os meus amigos chegados. Sabe por que o Espírito Santo de Deus disse que eu e você somos um templo do Espírito Santo? Porque foi quebrado o rótulo do templo, foi quebrado o rótulo do tabernáculo,
no tabernáculo só entrava o sacerdote. Dentro do meio do teu coração tem que entrar muita gente. Dentro do meio do teu coração, dentro deste templo santo aqui, tem que entrar muita gente. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu e você somos templo do Espírito Santo, e todas as vezes que eu e você dobramos o joelho no chão, nós temos que orar por todos. Porque assim a Bíblia ensina no livro de Tiago, fazer oração por todos. E quando eu vejo então o homem de Deus, o profeta Ezequiel, ele contando então 20 côncavos de comprimento e 20 côncavos de largura, para ele chegar no santo do santo, eu começo a ver que para mim dizer que eu sou santo, eu começo a ver que para que você venha dizer que eu sou santo, eu começo a ver que para mim falar que sou cristão, eu começo a ver que para que você dizer que você é cristão, você precisa olhar então para a tua comunhão com o teu irmão. Você precisa olhar para o teu irmão ao lado, e você precisa ver a tua... Quando eu falo olhar para o irmão ao lado, não é o irmão que está sentado junto contigo, eu estou falando do irmão de fé, que muitas das vezes você nem conhece ele direito, e você precisa olhar para a comunhão, porque a comunhão ao qual eu e você temos que ter aqui na terra nós estamos no ensaio para morar no céu. Se você não conseguir suportar o teu irmão, se você não conseguir suportar a fraqueza do seu irmão, se você não conseguir perdoar, se você não conseguir olhar para o teu irmão com um olhar de misericórdia, pode ter a certeza de uma coisa: você não conseguirá ir para o céu, porque você tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão. E o que a igreja de Santo André precisa é ter comunhão uns com os outros. Porque nós temos homens cheios do Espírito Santo, profetas, homens que cantam bem, temos departamento, temos homens que pregam bem, temos mulheres que fazem a obra do Senhor como nunca, temos obreiros capacitados, preparados, temos tudo aqui em Santo André para ser uma igreja forte e valente, mas precisamos ter um pouco mais de comunhão uns com os outros. Precisamos ter um pouquinho mais de comunhão uns com os outros. Mas eu volto ao princípio: se não temos comunhão com Deus, se não temos temor a Deus, se olhamos a casa do Senhor como um boteco, se olhamos a casa do Senhor como um salão de festa, se olhamos então para aquilo que é Deus, sem temor e sem comunhão, como vamos ter comunhão com os nossos irmãos? Como vamos ter comunhão com o nosso irmão? Como vamos olhar para o olho do nosso irmão, para a vida do nosso irmão, vamos dizer para o nosso irmão: olha, eu tenho comunhão contigo, eu tenho comunhão contigo na terra. Como eu vou ter comunhão com os obreiros, se eu não respeitar a Deus, e eu não ter comunhão com Deus? Primeiro eu tenho que ter comunhão a Deus, primeiro eu tenho que ter temor a Deus, para depois eu ter comunhão com os meus irmãos. E aqui em Santo André, meu amado, aqui em Santo André, nós já temos temor a Deus. Falta somente um pouquinho mais de comunhão com o teu irmão. Falta você olhar para o teu coração e você dizer: se eu sou o templo do Espírito Santo, então em mim há um comprimento muito grande. Se eu sou o templo do Espírito Santo, em mim há largura de sobra para mim ter comunhão com A, para mim ter comunhão com B, para mim ter comunhão com C. Tem comunhão de sobra na minha vida para o corpo de Cristo. Quando eu olho para o Espírito Santo, olhando para a minha vida e para a tua vida, e vendo eu e você como o templo do Espírito Santo, eu vejo então Deus olhando para mim e dizendo para você: se eu habito em ti, é porque você é o meu templo. Se você é o meu templo, você tem que ter espaço dentro de ti para a comunhão com meu irmão. E nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo tempos ao qual o amor de muitos esfriariam. Já estamos vivendo, o amor de muitos esfriariam. E se eu e você que estamos aqui dentro, se eu e você que servimos a Deus, se eu e você que temos temor a Deus, não olharmos para as nossas vidas dentro de nós e não falarmos: Senhor, eu sou templo do Teu Espírito Santo, e eu quero continuar tendo comunhão com A, com B, com C, com D. Não pense você que o inferno vai querer ter comunhão contigo, não, porque o inferno vai querer destruir a minha e a tua vida. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo em todo momento vai querer fazer uma ligação entre o homem e Deus na terra.
Em todo momento o Espírito Santo vai querer fazer comunhão comigo e contigo. E esta comunhão é para que eu e você venhamos seguir ela com Cristo. Esta comunhão é para que eu e você venhamos ver o Espírito Santo atuar na minha vida e na tua vida. E quando ele olha então para o final do comprimento de 20 côncavos, quando ele olha para o término da largura, ele encontra então o Santo dos Santos. E ele diz: este é o Santo do Santo. Quer morar no céu? Teve uma das mensagens que eu estava pregando a respeito de Jó, e eu perguntei para a igreja: ninguém quer ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Se tiver alguém que quer ir para o inferno, levanta a mão. Ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer um cantinho no céu. Senhor, nem que for um cantinho aí no céu, mas eu quero um cantinho aí para mim. Porém, meu amado, o que eu quero dizer para você nesta noite: assim como o templo acabava os 20 côncavos na frente do Santo do Santo, a tua comunhão com o teu irmão é quem vai te levar você a encontrar o Senhor Jesus Cristo, a encontrar o Santo dos Santos, a encontrar aquele que redimiu os teus pecados, a encontrar aquele que morreu na cruz do Calvário por ti. Por isso que há a importância de você ter comunhão um com os outros. Por isso que Paulo ele diz: suportais uns aos outros. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse para que eu e você venhamos olhar para o fraco e suportar o fraco. Porque quando eu e você olhamos para alguém que está fraco, nós temos que olhar para ele e falar: eu estou forte para suportar tudo aquilo que vier de ti para mim. E eu começo então a ver a Bíblia Sagrada mostrando para mim e para ti que os 20 côncavos termina no Santo do Santo. A minha e a tua comunhão, ela não termina no Santo do Santo, mas a minha e a tua comunhão passa então do Espírito Santo de Deus, de Jesus, para os irmãos da igreja, e automaticamente retorna para Cristo, porque eu e você nos colocamos na condição de santificados por Cristo Jesus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Não só alcançaremos salvação se tivermos comunhão com Deus, se formos separados verdadeiramente para a adoração em nome de Jesus, mas teremos comunhão uns para com os outros, para poder ver a glória de Deus e para poder ver um braseiro sobre a minha e sobre a tua cabeça. Muitas das vezes nós olhamos para esta palavra comunhão e achamos ela muito difícil. Hoje nós começamos ali uma confraternização, e alguns irmãos olharam para mim e falaram: pastor, meu irmão fulano tal, irmã fulano tal. Eu disse: irmão, infelizmente tem alguns irmãos que não podem vir, está trabalhando, mas infelizmente tem irmãos que podem vir e não está. Você já pensou que vai chegar um dia que você não vai poder mais se reunir com os irmãos ao qual você hoje se reúne aos domingos para dar glória a Deus e aleluia? Você já parou para pensar que um dia você não vai poder mais ter o privilégio? Pode ser pela saúde, pode ser por circunstâncias familiares, pode ser até por circunstâncias políticas, pode ser por várias circunstâncias e motivos. Por isso, meu amado, não perca a comunhão com aquele ao qual está clamando pelo mesmo Deus contigo. Não perca a comunhão. Não perca a comunhão. Porque a comunhão com Deus é algo que eu e você não podemos perder. Mas a comunhão com o nosso próximo é aquilo ao qual faz a minha e a tua oração subir ao trono de Deus, subir ao trono do Pai. E eu e você não podemos ter do que impeça a minha e a tua oração de subir até o trono de Deus. Porque se a minha e a tua oração não passar do trono, não passar do teto e não chegar ao trono de Deus, eu e você precisamos rever o meu e o teu conceito
de comunhão, desde a primeira coluna do tabernáculo, que é a minha e a tua comunhão com Deus, até a comunhão com o meu e teu irmão, que vai ao Santo do Santo, que leva eu e você a adorar e a glorificar ao Pai, que está nos céus. Feche teus olhos. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, eu venho apresentar diante das tuas mãos, ó Senhor, as nossas vidas, Senhor, neste momento, Pai. Senhor, nós sabemos, ó Senhor, que Tu, ó Pai, é a perfeição, Senhor, sobre as nossas vidas. E eu te peço, Senhor, neste momento, Pai, assim como o profeta Ezequiel olhou para o templo e viu que depois, Senhor, daqueles 6 côncavos, ó Senhor, de medida de altura, Pai, ele encontrou ali, Senhor, 7 côncavos depois, ó Pai. Nós sabemos que Tu estás, Jesus, Tu estás no comando, Tu estás, Senhor, acima de nós, Tu estás nas alturas. E nós sabemos, ó Pai, que Tu está pronto a trabalhar em nossos corações. Ah, Senhor, eu coloco, Senhor, diante das Tuas mãos as nossas vidas neste momento, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a vencer a dificuldade, a vencer a barreira, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a ter comunhão, Senhor, uns para com os outros. Ajuda-nos, ó Senhor, a ter temor a Ti, Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, neste mundo corrompido, Pai, a poder olhar para os altos, ó Senhor, e ter o prazer, ó Senhor, de dizer que temos comunhão com Deus, que tudo pode e tudo faz. Aramanta, lava subteca, lamandai. Ah, Senhor, eu coloco diante das Tuas mãos corações aqui, Pai. Corações, ó Senhor, amado Senhor querido, ao qual o Senhor tem mergulhado, ó Pai, no Teu Espírito, Pai, e tem vivido, Senhor, comunhão, Senhor, contigo, Deus. Tem vivido, Senhor, experiências marcantes na terra, Pai. Por isso eu coloco em Tuas mãos, ó Senhor, a vida do Teu filho, a vida da Tua filha, Pai, ao qual, Senhor, amado Senhor querido, tem vivido em comunhão, Pai. Oh Deus, não deixa, Senhor, que o Teu filho venha perder esta comunhão contigo, Deus. Não deixa que o Teu filho venha perder esta comunhão contigo, Pai. Pai, coloca as Tuas mãos, ó Senhor, sobre a vida do Teu filho, Pai. Tu conheces o coração do Teu filho, Tu conheces o coração da Tua filha. Não deixa, Pai, que o coração da Tua filha e do Teu filho venha a ser corrompido. Não deixa, Senhor, que a comunhão contigo primeiro, Pai, venha a ser, Pai, ó Deus, arrancada da vida do Teu filho e da Tua filha, Pai. Mas preserva esta comunhão, Deus. Preserva esta comunhão até a Tua vinda, Senhor. Ainda que o mundo esteja corrompido, ainda, Senhor, que o homem esteja corrompido, mas Tu, ó Deus, nunca, Senhor, estará corrompido. E Tu estará pronto a trabalhar na vida daquele que Te ama, na vida daquele que Te busca, na vida daquele que Te serve, Pai. Por isso eu coloco em Tuas mãos agora a comunhão, Senhor, do Teu filho contigo, Pai. Deus, eu coloco em Tuas mãos a comunhão, Senhor, da igreja, do corpo, ó Pai. Não deixa, Senhor amado Senhor querido, que haja, Senhor, divisão. Não deixa que haja, Senhor amado Senhor querido, sobre a Tua igreja, Pai, separação, Pai, mas que haja, Senhor, unidade no corpo, Pai. Que haja unidade no corpo, ó Deus. Oh Pai amado, Pai bendito, que o Teu filho venha sentir a dor da Tua filha, que a Tua filha venha sentir a dor do Teu filho, Pai. Oh Deus amado e Deus querido, eu coloco diante das Tuas mãos, ó Pai, Senhor, a comunhão do Teu corpo, Pai, a comunhão da Tua igreja, Deus. Coloca as Tuas mãos, ó Pai, e ajuda os Teus filhos, ó Pai, a estar, Pai, com comunhão, Senhor, uns para com os outros, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Sua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. no santo do santo, Oh, aleluia. tua fumaça me Oh, esconde. Espírito Santo. Só seus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, E tua presença é o meu prazer. só sua graça me basta, E tua presença é o meu prazer. Oh, aleluia. Antes de eu estar chamando os irmãos que batizaram hoje nas águas, eu gostaria neste momento de falar contigo. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Pode continuar solando este hino bem baixinho. Deixa eu falar algo contigo nesta noite. Deixa eu falar algo com você que entrou por estas portas hoje, dizendo para você mesmo: eu preciso de uma mudança na minha vida. Quem sabe você entrou aqui nesta noite falando consigo mesmo: eu preciso de uma mudança na minha vida. Do jeito que está não pode ficar. Do jeito que está não dá para prosseguir. Do jeito que está não dá para continuar. Eu preciso que aconteça algo na minha vida. Ei, meu amado, ei, minha amada, assim como eu preguei aqui nesta noite, que o profeta Ezequiel, ele olhou primeiro a entrada. O que o Senhor quer trabalhar na tua vida hoje é no começo, na entrada. É na tua comunhão para com Deus. Como está a tua comunhão com Deus? Como está o teu coração com Deus? Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de mudança de filosofia de vida. Mas eu estou falando aqui dentro do teu coração. Como está o teu coração com Deus? Como está o teu coração com Deus nesta noite? Eu quero fazer um convite para você nesta noite. Para você que entrou aqui disposto a tomar uma decisão. Para você que entrou aqui disposto a tomar uma mudança na sua vida. O Senhor quer que você tenha comunhão com Ele nesta noite. E se você quer ter comunhão com Deus, se você está farto de problemas, se você está farto de tristeza, de angústia, de decepções, e se você quer uma virada na tua vida, antes do ano se acabar, eu te convido você a dar um passo ao Senhor Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, se você é afastado do cristianismo, se por algum motivo você afastou do cristianismo, e você quer voltar de novo a entrar no Santo dos Santos, se você sentiu a palavra falando contigo, e você olhou para você e disse: ei, peraí, este homem está falando de comunhão, e eu não sei o que é ter comunhão com Deus. Eu quero te apresentar nesta noite o dono da comunhão, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Quer tomar uma decisão na tua vida hoje? Se você quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, eu quero orar por ti neste momento. Eu quero fazer uma oração especial para ti. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti: quando escutares a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que os anjos fazem festa no céu quando um homem e uma mulher se decidem por Deus na terra. Ei, você é quem vai dar ordem aos anjos para fazer festa no céu. E os anjos estão preparados para fazer festa pela tua vida, para que você saia daqui em comunhão com Deus. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Tua presença
Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença é o meu prazer, Tua presença. Oh, aleluia! Tua presença é o meu prazer, Tua presença. Aleluia! Eu não vou insistir. Tua presença. Que Deus possa te dar